Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Saúde Consciente, episódio 11, né? Acho que tá bom de contar, que a gente tá começando a se Ai, tô tão perder. feliz. Mais um não, né? Cada episódio é o Com episódio, porque a gente tá certeza. sempre buscando conteúdos muito relevantes Pois para é. promover saúde. E eu, Eugênia Câmara, né? Ao lado da minha amiga, parceira, host, que agora eu aprendi esse termo, nós somos host, viu? Isso quer dizer o quê? A apresentadora do podcast é host. Adoro! Meu Manuela Deus, eu Rocha. queria somente ser médica, agora eu sou apresentadora. E antes de mostrarmos a nossa convidada de hoje, né, especial, a gente está trazendo um assunto que a gente estava muito ansiosa para falar sobre isso, né? Porque somos mães, né? Então, assim, a gente vem vivendo uma mudança nos últimos 50 anos aí, né, de mulheres, nós mulheres todas, assim, avançando cada vez mais no mercado, conquistando os nossos espaços. E isso, obviamente, vai trazer algumas consequências, né, para os nossos lares, porque, obviamente, a gente vem de uma cultura onde a gente estava muito em casa, cuidando dos nossos filhos, dando conta da casa, né? E os parceiros trabalhando. E agora nós temos aí uma demanda, né, de homens e mulheres, casais, ou então só a mulher trabalhando, enfim, existem várias formas de realidade hoje nas famílias. E isso, na verdade, vem ocasionando uma redução, inclusive, né, no número de filhos. Estava conversando com a nossa convidada nos bastidores sobre isso. Hoje a gente está enfrentando no mundo inteiro, gente, um impacto na fecundidade, né? A gente tinha um índice de natalidade muito maior antigamente e hoje reduziu bastante. Em muitos países hoje avançados, potências mundiais, estão com muitas campanhas e movimentos para realmente incentivar as pessoas a ter filhos, a maternidade, a paternidade, enfim, prolongando licença paternidade, maternidade e vários outros movimentos. E estamos aqui para falar sobre a educação dos nossos filhos, porque essa demanda toda também traz muitos medos e a mulher se depara muitas vezes com a necessidade de escolher pela profissão ou pela maternidade, quando isso não deve existir, né? Quando não E precisa ser assim, não né? é, amiga. E isso, na verdade, traz também a questão cultural da nossa educação, né? Então, nós somos todos aqui, acho, da mesma época. E Adoro! tivemos, obviamente, educações diferentes, né? Culturas diferentes. A educação da gente, que a gente teve antes, a gente hoje vê uma necessidade muito grande de mudar muita coisa, né? E aí vem a história da necessidade, da aplicabilidade da disciplina positiva. E esse é o nosso assunto aqui hoje, com a nossa convidada maravilhosa, Carlene Farias. Bem-vinda! Ah, eu já dei um abraço bem grande nela, mas Vou sinto-se logo abraçada adiantar que esse é novamente, só o viu? episódio 1 da Carlene de 20, É. porque é um tema gigante, né, com várias ramificações, engloba vários aspectos da vida. E essa transformação no mundo, eu mesmo, enquanto indivíduo, já me peguei muito reflexiva, né? A gente fica adiando, pensando na profissão e não sei nem se foi isso que aconteceu comigo, porque, na verdade, na hora que eu escolhi ser mãe, que eu sou muito metódica, então eu planejei a vida e segui esse planejamento, embora em alguns momentos saia um pouquinho do que a gente planejou, mas a gente volta para o foco, né, porque intercorrências acontecem. E eu escolhi ser mãe quando eu me senti capaz. Capaz, eu não estou falando assim profissionalmente, eu falo de maturidade mesmo. Né? Quando eu perdi o medo de ser mãe, eu me senti capaz de educar outra criança, de entender o contexto de mundo e como eu poderia guiar uma outra pessoa. Então, não sei se foi bem assim, no meu caso, uma escolha entre profissão e entre ter filho. Foi mais uma escolha entre me sentir madura para guiar alguém. Né? Mas isso vai muito da experiência de cada um. É verdade. Meus pais foram pais muito jovens, enfim, muito irresponsáveis, vai no andar da carruagem, vai de qualquer jeito. E eu digo, não, eu quero
um cenário melhor para quando eu for ter a minha filha. E aí, Carlinhos? Maternidade com intenção. Né? É. Exatamente. É possível. Minhas melhores expressões, assim, das que eu acho mais. Primeiro, quero agradecer, gente. Sim. Que felicidade estar aqui. Ai, Duas legal. profissionais maravilhosas que eu admiro muito. Estávamos muito ansiosas pela sua vinda. Eu estou muito feliz aqui. Vocês já me bombardearam com pelo menos 15 assuntos só nessa introdução. Então, assim, realmente eu acredito que vai ser aí o episódio 1 de alguns. Estou muito, muito, muito feliz, porque vocês vão ver que o meu brilho no olho não é proposital, na verdade, porque tem muita intenção, tem muito afeto, tem muito cuidado, tem muito propósito naquilo ali que eu faço. Então, para contar um pouquinho de tudo isso que a Eugênia já abriu, a Manu já deu continuidade, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem até os propósitos em cada fase da minha vida. Tá? Eu tenho 14 anos de formada, sou psicóloga. E desde a faculdade eu já queria trabalhar com criança. Na verdade, desde criança. Você sempre foi diferente. Eu já conheço a Manu há um tempinho. Então, assim, desde acho que eu estava na 7ª, 8ª série da escola, eu já sabia que eu queria ser psicóloga. E eu queria cuidar de criança mesmo ainda sendo uma criança, uma adolescente. E aí, porque o que É o tal do propósito, né? Eu tenho uma família assim maravilhosa. Meus pais não têm um grau de instrução muito alto, mas eles sempre focaram muito na experiência. E me incomodava muito como os pais viam os filhos como pesos. Uhum. Eu fazia, não é possível que seja assim. Por que tem que ser assim? E eu via a minha mãe me arrastar para todo lugar desde cedo. Eu via ela ter os momentos com o meu pai, sempre que possível. Então, assim, existia um equilíbrio respeitoso, pelo menos do meu olhar. A mensagem que ela passou foi essa, eu falei. E eu fui crescendo com aquela imagem, comecei a estudar sobre isso, mas o que acontecia? Eu ainda não tinha filhos. Uhum. E eu lembro que eu ouvia, assim, expressões como, estava alguém grávida? Vocês devem ouvir demais. Aí estava alguém grávida e dizia, aproveite para dormir. E eu me questionava, mas tem banco de horas? Incrível, né? Como as pessoas, É cumulativo, né? É cumulativo. Se eu dormir bem muito agora, eu vou ficar o tempo todo Eu sem dormir, vai eu sempre ser fui ótimo. muito de viajar, sabe? Aí quando eu estava grávida, eu lembro que chegaram para mim e fizeram. Descansa. Agora vai parar, né? Não, agora eu vou viajar de outro jeito. Com certeza. E continuo. Quem me Exato. acompanha, quem me conhece, sabe que a gente não parou. Então, assim, sempre existiu um peso muito grande. Eu falei, eu preciso trabalhar com isso. Só que aí, eu percebia que eu estudava, que eu praticava. Desde sempre eu trabalhei com crianças de várias vertentes. Trabalhava com as famílias, né? Porque senão, quem trabalha com criança não trabalha com criança, com- é com família. criança. trabalha com a família. É. Você não atende só a criança. Então, assim, tem que estar sempre o pai, a mãe, motorista, babá, vó, todo mundo A vai rede para de dentro do apoio, consultório. né? Vai para dentro do consultório mesmo. E aí, desde 2012, já entrei com os programas de prevenção em saúde mental. E aí, o que aconteceu? Aquele momento ia crescendo, só que em 2015 começaram a chegar os meus. Em 2015 eu tive o meu primeiro filho, o Sami, que aí foi o que deu início ao projeto do Mamãe Resiliente, que não era uma mãe resiliente, era uma mãe em Maceió, mas eu não É podia verdade, deixar... eu me lembro. Era uma mãe em Maceió. E aí, o que acontecia? Eu tentava compartilhar um pouquinho, porque quando ele chegou, eu falei, não é tão difícil assim. Tem desafios? Tem. Muda a rotina? Muda. Mas dá pra gente fazer muita coisa. Eu lembro que eu compartilhava, sei lá, tipo, restaurantes em Maceió que tinham estrutura para receber bebês. Como fazer uma mala para usar no avião. Então, assim, eu tentava compartilhar um pouquinho. O simples, né? Que pode ser muito simples. Dessa praticidade. Então, assim, tipo, parar de peso. pensar num cenário ideal. A gente, Uhum. quando viaja com filhos, não viaja mais igual antigamente, que a gente fazia isso, podia fazer uma programação. Não tem programação. Vai dançando conforme a música. O pôr do sol tá bonito, fica no pôr do sol. A criança tá se divertindo no entregue chafarizinho, ao momento. se entrega ao momento. É o mindfulness, né? Que a gente, com essa correria, com esse dinamismo, vai perdendo. E aí, o que aconteceu? O meu olhar começou a virar para quem? Para as mães. Eu falei, não é possível que não estejam percebendo que não está mudando. Tipo, antigamente, o que acontecia? O pai, provedor, respondia a quem? Ao chefe. Ao chefe. A mulher respondia a quem? Ao marido. Ao marido. Vocês estão respondendo ao marido de vocês? Gente, não existe. Não, gente, não existe. Isso não perde o afeto, isso não perde o companheirismo, isso é respeito recíproco. Isso. É apoio. E os filhos? Não é hierarquia. Marido e mulher é apoio. Exatamente. Só que o que aconteceu?
A mulher entrou no mercado de trabalho e até hoje continua com cargas absurdas. Acúmulos de Você chega em funções, né? pleno 2023, a gente estava discutindo isso antes de iniciar. Um pai que não troca fralda, um pai que não fica sozinho com o filho. É. E o que é mais absurdo, quando você encontra um que faz, é tipo assim, nossa, ele É é um ET. maravilhoso. Não, ele só tá fazendo Na o que parte ele tem que dele. fazer. É, Que é a a parte mesma dele. coisa que eu tenho que fazer. Só Exato. tem uma coisa que o pai não pode fazer: gestar e parir e dar mamar. O resto, ele pode fazer tudo. E a gente ainda faz os adicionais, Manu. Amamentar, se a mãe precisa estar trabalhando, tira o leite e ele dá. Exatamente. Amamentar, acorda junto e coloca pra rotar. Eu dou E uma parir, bota pra rotar. mãozinha do Atenção, lado, Caio. mãozinha do... Atenção, Caio. É, Meu marido acordava comigo. com certeza. né? Gente, é os dois. É fantástico, assim, quando você vê as crianças crescendo e não fazendo distinção. E eu acho tão É. engraçado, assim, que eu vejo algumas situações que é tipo assim, o pai trocou a fralda, aí chega pra mãe e faz, troquei a fralda. Tá, mas ele tá esperando você dizer assim, obrigada. Obrigada pelo quê? Seu filho lhe agradece. Você tá fazendo o que você tem que fazer. Formando vínculos, Né? e que não é só a função. Não é, É. mas assim, Assim. o mundo machista, ainda mais o Nordeste, mas o mundo machista, ele entende que toda vez que o homem faz alguma coisa pelo seu filho ou pela sua filha, tem que ser agradecido. É. Eu acho que também. Como assim? e a gente fala de machista, mas muitas mulheres também são. Sim, E exatamente pela cultura, fomos criadas dessa forma. Então, às vezes, a gente também não dá abertura. Vai em pequenas Ou a coisas. rede, né, de apoio que está ali, é a sogra, é a avó, né, enfim. Às vezes não dá abertura para o pai chegar e ter a oportunidade de fazer até do jeito dele. Eu vou Mas dar um exemplo sobre a história do jeito dele. Quando os meus eram pequenos, acho que com o Sami ainda. Eu tenho o Sami, que tem 8 anos, e o Martim, que tem 4. E aí eu lembro que quando meu marido ia colocar o pijama, eu não sei como estavam lá as duas peças, ele sempre colocava as peças Trocada. diferentes. Aí eu lembro que eu dava aquela respirada, eu fazia. não é possível. Ele colocou. Não, mas ele colocou. Aí eu lembro que eu dava respirada e dava. Gente, ele tá fazendo. O que vai mudar? A peça do pijama, da calça É. ser diferente da camisa. Hoje eu sou a pessoa que não me importo mais se tá o conjunto. Então, assim, a gente vai soltando É. algumas Deixa eles rédeas. se virarem. Deixa do jeito dele. Botou a fralda um pouquinho errado, gente. Mas o que vai É. acontecer é vazar, troca depois. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade significativa também nesse Sim. confiar, nesse deixar. Porque se a gente, tudo que o pai fizer errado e a gente ficar pontuando, a gente distancia. É, com certeza. Ao invés de conexão, a gente gera afastamento. Então, assim, a responsabilidade entra nisso aí. E aí, como é que começou a virar esse meu olhar? Eu falei, poxa, alguém precisa cuidar dessas mulheres. É mãe, é gestante, é tentante. Tem que ter um olhar especial. A gente tem uma carga sociocultural ainda muito forte. E se a gente não fortalece, é mulher entrando em relacionamento abusivo. Eu falei, Exatamente. eu preciso trabalhar com isso. Aí, o que aconteceu? Nos últimos anos, eu virei essa chave, formei a equipe. Hoje, eu tenho uma equipe de suporte lá na Clínica do Mamãe Resiliente, que atende as crianças. E hoje, eu fico somente com a parte de orientação parental, quando os pais têm algumas dúvidas, algumas demandas sobre fase de desenvolvimento, querem um acompanhamento para entender se precisam ou não ir para a terapia. E eu atendo somente a psicoterapia de mães, gestantes e tentantes. Puérpera é quase todos os dias. Então, o desafio de lidar ali com aquele novo. turbilhão com de certeza. emoções. Eu nem Como falei do sempre, assim, currículo da como Carlene. sempre, Deixa eu falar. Fale. Porque, assim, é um currículo tão lindo. E as pessoas precisam entender, né? Quem está aqui na nossa frente é uma profissional super capacitada, né? Com essa carinha linda, jovem. Mas ela tem um currículo Uma lindo. Deixa eu bagagem, dizer. linda. Olha, a Carlene se formou em psicologia na UFAL, aqui, né, Carlene, em 2008. Especialista em psicoterapia cognitiva comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Educadora parental e primeira infância em disciplina positiva pela PDA, é isso? Sim. É? Estados Unidos, é? Sim. 2018 2019. Professora do curso de formação de aperfeiçoamento profissional pelo Brasil. Autora de uma coleção de baralhos que ela trouxe, inclusive, pra gente. Ela vai falar um pouquinho, viu? Vou Sobre trazer os eles. outros. E vou trazer os outros também, já estou devendo. Ah, que maravilha. De transtornos infantis, TOD, TDAH, ansiedade, depressão e transtorno de bipolaridade. Facilitadora de programas de resiliência desde 2012 e criadora do programa Crescer, que você vai falar um pouquinho sobre ele também, porque ele é maravilhoso. E, obviamente, né, a função mais linda do mundo, que ela é mãe do Samir, de 8, e do Martim, de 4.
Esposa do Alisson, tá? E esposa do Alisson, com Não, minha certeza, família é meu outra função Minha família é meu maravilhosa. laboratório de amor. Eu sempre falo isso. E no seu IG você coloca assim, ajuda mães a viver uma maternidade leve, né? Que no fim é o que importa, né? As pessoas, elas não imaginam que uma frase assim tão curtinha tem por trás uma bagagem gigante de estudo, de foco, né, de observação. Tudo que a gente fala numa rede social, como profissional, tem muito estudo por trás. Aí você vê uma frase assim tão leve, ajuda mães a viver uma maternidade leve. Né? Olha o tamanho do currículo dela, o tanto de coisa que ela faz, o tanto que ela estudou para ajudar as mães a viver a maternidade de uma forma leve. Porque esse é um tema que o tempo vai passando, quanto mais o mundo evolui, muda, cada mudança, né, e cada escolha é uma renúncia, é um colher novo, né? Então, é um estudo que não para nunca, porque você tem que entender o que essa mudança na forma de viver hoje vai gerar lá na frente. E como você pode ajudar as pessoas a conviver com isso, porque as pessoas elas estão vivendo num piloto automático de não observar. Né? E quando chega lá na frente, a consequência vem e é catastrófica. Porque não é assim, um filho. Gente, você é responsável pelo futuro da humanidade quando você tem um filho. Que a gente tá falando você tem aqui, noção né, do impacto disso daí? E é o que a gente chama de maternidade com intenção. Porque, gente, a criança está perturbando, que é normal, está se expressando. Eu não gosto nem da palavra perturbar. E você vai dar um celular para ela. Se você não tem intenção naquilo ali e todas as vezes você dá um celular para ela, você tem que ter o básico de conhecimento, o que é que está por trás daquilo ali. Então, a gente tem aí pandemia de miopia, tem déficit de habilidades sociais, cada vez mais assim. Sono agitado. Sono agitado. A estabilidade das telas. Tem uma hiperatividade, tem uma agitação motora excessiva, porque assim, a tela, ela libera dopamina o tempo inteiro. Quando é retirado, o que acontece? O boom. Não sei o quê. Aí tem as explosões. A abstinência, aí, gente, né? quem é o responsável por aquilo ali? E essa história da tela é algo muito, muito grave, porque a gente entender a teoria é muito fácil. Você lê e você se informa. Mas como você fez, amiga, na introdução, a gente vive muito atarefado. Sim. A gente trabalha fora de casa, eu trabalho dentro de casa também, né? E quando eu acabo os atendimentos, eu tenho que estudar. Eu sempre estou fazendo algum curso de atualização, né? Sempre que eu volto de um congresso, eu vou estudar o que foi dado naquele congresso. A gente não para nunca quando a gente trabalha com saúde. A minha filha me vê o tempo inteiro na tela do computador. Né? Então, assim, como ensinar ela e dizer a ela que ela não pode ficar na tela? Se a inspiração dela é a mãe, tudo ela faz igual a mãe. Né? Então, quando a demanda da gente é tão grande, e a gente, quando chega na prática, a gente diz, como é que eu vou dizer a ela? Eu me peguei esses dias pensando exatamente isso. Ela querendo a tela, querendo computador, querendo meu celular, querendo o tablet. E eu, filha, não, a mamãe está terminando de trabalhar e vai ficar com você. 5 minutos, vamos contar 5 minutos. Eu fui ensinar ela o que era 5 minutos. Porque eu não subestimo a inteligência dela, não. Mesmo que ela não esteja entendendo, eu repito 10, 20 vezes. Aí eu digo, aqui pra cá é 5 minutos. Você vai olhar pros ponteiros bem aqui. E fui, né? E ela insistindo, mas você tá no putador, mamãe. Eu quero ficar também. Nós somos os maiores modelos, né? É super complicado. E simplesmente tem hora que não dá. Não dá pra gente não estar no computador. Ô, Manu, sabe o que qual é o maior faz, desafio? Carlene? É porque, na verdade, a criança, muitas vezes, ela acaba migrando para a tecnologia pela ociosidade. Não que a ociosidade seja ruim, mas quando a ociosidade ela acontece com isso, com a modelação de tecnologia, mesmo sem a gente querer, porque são as nossas atribuições, primeira coisa que a gente precisa focar, a criança ela precisa se sentir útil e pertencida. É o nosso maior foco como indivíduo, não é somente a criança. Então, assim, eu adoro esse exemplo. Quando você chegar numa festa, você vai para um congresso sozinha. Se chegar numa festa do congresso, ninguém te dá atenção, todo mundo você tenta falar, não te dá atenção. Você não se sente pertencendo no lugar, o que é que você faz? Se isola no cantinho, vai mexendo no seu telefone. Ou vai embora. A criança, ela tem autonomia para isso? Não. Quando ela está no lugar, ela pode estar na sala de casa. Se ela não está se sentindo pertencida, se ela não está se sentindo útil, ela vai descobrir, o cérebro dela vai descobrir uma forma. Vai ser derrubar o suco propositalmente, vai ser gritar. E aí, o que acontece? Quando a gente consegue abrir esse olhar e desenvolver essa ótica de que ela precisa de sentimento de utilidade, e não necessariamente é da gente ali com ela, tá?
o tempo junto ele é importante, mas se a gente consegue integrar a criança numa atividade de que ela se sinta útil, que não necessariamente precisa ser a tela, ela decola, porque ela vai se sentir útil. Ela vai. Um exemplo simples, por exemplo. A Bela está com quanto? 2,9. 2,9. Mas ela bota coisa na boca, não. Não. Então, imagina o seguinte. Pega aqueles macarrõezinhos de furinho. Um pênisinho, ou aqueles menorzinhos ainda, que eu esqueci o nome. E aí você pega, dá um cordão para ela, amarra. Dizer, filha, coloca para a mamãe esse cordãozinho aqui, esse macarrãozinho no cordãozinho, dá uma função para ela. A mamãe está terminando, enquanto você... Já você mostra para a mamãe o quanto você conseguiu. Gente, minha mãe acabou de dizer que eu sou útil, que eu importo e que eu consigo fazer. Empoderou. Do macarrão eu nunca fiz, Exatamente. não. Nunca Mas eu falo assim, Abrindo filha, a mamãe tá estudando. Aí ela, vou pegar minha tarefa. Aí eu fico ali no meu livro ou no computador, ela pega uma tarefa qualquer, que nem é tarefa, Sim. e bota a tarefa ali em cima e vai fazer. Aí a mamãe tá lendo, ela pega um livrinho dela e ela finge que ela tá lendo, inventa uma história que não tem nada a ver. Forma de com o que tá incentivar, escrito. inclusive, né? Mas né, que incentivar os é bom, nossos porque ela filhos, vê que tá estudando Sim. e ela quer estudar também, diz que estuda muito. Estudo muito, mamãe. E a gente vamos vir aqui um pouquinho para a história da disciplina positiva, né? Sim, Que as pessoas têm muita curiosidade de como aplicar, né? A gente trazer um pouco para a prática mesmo, né? Um pouquinho mais de técnica mesmo, Sim. tá? Esses pilares, assim, o que é que se baseia nessa história da disciplina positiva para a gente trazer uma harmonia dentro do nosso lar e a gente conseguir aplicar as coisas que a gente realmente acredita que vai ser, né, de uma forma mais leve e sair um pouco daquela história que a gente estava conversando aqui, da obediência, né, do grito, da birra, das situações, dos desafios do dia a dia. Uhum. O maior desafio, Eugênia, é compreender que a disciplina positiva ela é uma filosofia, ela é uma prática educativa. Então, assim, Carlene, eu peguei 3 técnicas e não está dando certo lá em casa. Não vai dar. Porque, isoladamente, sem compreender o contexto do pertencimento, do equilíbrio, da autorresponsabilidade, não vai conseguir aplicar. Vai virar técnica vazia e não vai dar certo. Qual As é o bases, princípio por trás dele? A disciplina positiva, ela foi criada por uma psicóloga, a doutora Jane Nelson, que ela é mãe de 7 filhos, acho que ela tem 18 netos. Nunca pensei em dizer isso, mas eu fiquei com inveja dessa doutora. Ser mãe é bom demais. Se eu soubesse disso, eu ia ter uns 7, mas não dá tempo mais, né, amiga? Não, amiga, 7 não. Não dá tempo. E aí, o que aconteceu? Ela foi criando os livros, o primeiro livro dela, quando ela já tinha filho, ela ainda estava atendendo, ela ainda teve depois. Então, assim, ela teve, como eu adoro falar de lá de casa, ela teve o laboratório de amor dela também para estruturar. Ela pegou as técnicas de 2 estudiosos austríacos, o Adler e o Dreykus, e ela condensou. O que é que eles acreditam? No conceito de autorresponsabilidade. Então, assim, sem punição, sem recompensa, voltada para a aprendizagem da situação. Uhum. E aí, o que acontece? Nós, nordestinas, emocionadas, ai, que coisa mais linda, né, mamãe? Parabéns! A gente tem aquela entrega. Só que quando a criança chega a falar, ai, mamãe, gostou do meu desenho? A gente já solta um maravilhoso, a mais maravilhosa do mundo. A Manu. A gente está dando a nossa opinião. Uhum. E aí, o que acontece? Alguns dos princípios da disciplina positiva é compreender esse caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade, equilibrar o afeto, o amor que a gente tem pelas crianças e a necessidade de limites. Que, como o Jair estava falando antes da gente iniciar, o mundo não é fácil. Não é. Então, eles chegam na escola, eles têm regras, eles chegam no campinho, eles vão lidar com o social. Então, assim, é o equilíbrio desses limites com a afetividade, com o amor, com a vontade que a gente tem. Porque se só o amor fica, ai, é pequenininho, passa já, deixa ele fazer isso. Se fica só o limite, a gente é muito rígido, baixa a afetividade, e aí eles perdem a percepção do amor que a gente tem por eles. Vocês já perguntaram aos meninos o que é que vocês deveriam mudar? A quem? Os filhos? Sim. Não. Você sabe o que a Bela não. precisa melhorar, você sabe o que o Heitor e o... Ah, sim, sim. Você não sabe o que eles precisam melhorar? Uhum. Você sabe o que você precisa melhorar pela ótica deles? Não. Perguntem. Agora se preparem. Será que ela vai conseguir responder Sem com nossa 2 anos e prepara 9 isso. meses?
pega essa linha do não subestime. Pode ser que ela não tenha uma clareza, mas fala, Bela, o que você quer que a mamãe faça mais com você? O que você sente falta? Vai. Tenho certeza do Mas que ela vai responder, porque eu sou a que coloca limites. Sim. Então ela vai dizer assim: eu colocar quero limite que é você desce eu com o tablet, que eu não quero tomar banho, que você manda eu tomar banho, eu não quero escovar o dente, que você manda escovar o dente. Porque com a Bela eu faço assim, filha, tá na hora Mais de tomar tempo, banho né? pra Eu acho que eles vão pedir dormir. mais tempo. Mais Ah, tempo. mas eu não quero tomar banho para dormir. Eu digo, então, filha, o sol já foi embora, porque ele foi dormir, a lua já chegou, já tá de noite, ó, tá vendo? A mamãe já tomou o banho dela, você tem 3 opções. Você quer tomar banho com o papai, com a mamãe ou com a Bá? Escolha um Escolhas dos limitadas. 3, né? Não Pra tomar banho não não tem é uma a opção de não tomar Escolhas banho. limitadas. Só que É uma técnica. É uma estratégia da disciplina positiva. eu sou a que coloca limites, entendeu? Eu nunca vou esquecer, gente. Começo da adaptação escolar. Aí eu fiz, amor, tô atrasada. Me ajuda aí com a Bela, dá uma organizada para eu conseguir chegar no horário lá no consultório. Aí só ouvia gritaria lá de dentro. Aí ele veio, olhou para mim e fez assim: ela não quer não ir para a escola. Aí eu. A minha cara, né? Eu disse, como assim? Como assim? Como assim? Isso porque ela não fez nem 2 anos ainda, imagine com 5, né? Não tem essa opção, ela vai ter que dar um jeito. Ai, aquela coisa, né, da adaptação, porque é uma novidade para nós dois, somos pais de primeira Sim. viagem. Tá aprendendo Né? também, né? Estamos A aprendendo adaptação juntos. escolar de vocês também. Ah, é. Não, e de cada filho é diferente, né? Cada filho. A nossa é. caixinha de surpresa. E aí, o que acontece? Além desses critérios que a gente colocou, tem a questão do encorajamento. Como é o encorajamento? É você estabelecer conexão com o outro. E eu falo com o outro, tá, gente? Porque a disciplina positiva ela não é voltada só para a educação de filhos, não. Hoje eu faço treinamento em empresa, Sim, existe baralho, existe material para prática esportiva. é verdade. A disciplina positiva na prática esportiva. Então, assim, é um casal, tem um baralho incrível. Só não condiz com o título. O título eles não foram felizes na tradução. Ela fala, como cultivar um relacionamento feliz. Eu achei bem... Acho que o foco não é esse. Mas, assim, são estratégias riquíssimas. É da doutora Jane Nelson também. São 50 estratégias para lidar com para desenvolver um relacionamento mais respeitoso. Então, assim, é uma dimensão de coisas. Aí, voltando para o encorajamento, o que é que o encorajamento ele faz? Ele estabelece a conexão, mas sem forçar, sem priorizar a opinião do terceiro. Então, por exemplo, quando a criança ela pergunta, mãe, o que você achou do meu desenho? Ao invés de você já emitir a sua opinião, o que você pode falar? Nossa, como você conseguiu usar essas cores? Foi mesmo. Explica para a mamãe o que é isso aqui. E aí, a conexão ela está ali sendo criada. E o que você achou? Você está orgulhosa Você de gostou? você? É. Porque se a gente pegar, a Eugênia estava falando agora há pouco da nossa base. A maioria de nós, geração anterior, foi criada num modelo autoritário. Não que os nossos pais não acho que foi o quisessem, era o que eles automático. tinham, é o Claro, que eles é. tinham, não eram estudados sobre isso. Aham. Né? Ninguém Certeza. falava em curso para Não. pais como eu faço hoje. Sem Isso. dúvida. Workshop, livro, não se É. falava nisso. E aí, o que acontece? A intenção gente- não é julgar que está certo, que está errado. É falar o que a ciência descobriu, que se observou. Exatamente. E dar apoio. Papai vai ficar triste, mamãe vai ficar triste, então era a opinião de quem? Não era como você se sente. Não era como você pode fazer da próxima vez. Porque reduzir, restringir a punição é isso. É promover o aprendizado a partir daquela experiência. Então, sei lá, eu lembro que uma vez os meninos menorzinhos, acho que na pandemia, aí o Marquinho, o meu mais novo, é mais agitadozinho. Aí ele passou, deu um empurrão assim no irmão. Aí eu fiquei só observando de longe eles se resolverem. Aí o mais velho tentou conversar com ele, não teve jeito. Aí ele chegou, mãe, eu falei, o que foi? Eu perguntei pro Martim o que ele podia fazer diferente da próxima vez, ele respondeu nada. Ah, meu Deus! Então, a questão do modelo, eles vão levando a comunicação que a gente tem com eles sobre resolução de problemas, sobre fazer diferente da próxima. Gente, a gente não tem máquina do tempo. Se a gente brigar com a criança, não vai voltar aquela caneca que ela quebrou. E, pelo contrário, ela pode desenvolver sentimentos de ressentimento, de tristeza, de culpa, que não vão transformar. Pode até ser que ela mude o comportamento, mas por medo. Não porque fez sentido. Não houve reestruturação cognitiva. Não houve modificação na forma dela de pensar. Então, quando a gente promove essa autorresponsabilidade, que é mais um critério da disciplina positiva, a gente vai colocando, desde pequenininhos, a oportunidade para eles
serem autônomos. Essa autonomia, essa independência que a gente tanto preconiza E resolver para a os vida do adulto. problemas. Exatamente. A gente vê muito isso quando tem 2 filhos, né? Porque eu tô nessa fase. Minha filha dá briga, viu? Porque acorda brigando, vai dormir brigando, E se depois amam, mas... abraçando, né? É um negócio menino, e o impressionante. carro, eu vou dizer, o carro tem uma atração. É que Minha eles ficam gente, ansiosos no e muito carro. Não, eu vou me É, lembrando. muito Não, eu digo, não, eu me lembro porque eu era assim também, né, com meu irmão. Então, eu entrava no carro, parecia que, senão tá muito pequeno isso aqui. Começa os atritos, né? Então, é da hora que você entra no carro, a hora que você chega no lugar. Na minha frente, eles E sempre aí se é amam. difícil, mas... Não, mas perguntam, é fazer meio assim. Mas Ah, e eles, aí? eles são tão unidos, né? Ah, eu falo, não, eles se amam na mesma proporção que eles querem se matar. Exatamente. Pronto, a minha frase é bem parecida com essa. Briga entre irmãos. Primeiro, faz parte do desenvolvimento saudável, disputa por espaço. É o primeiro ciclo social ali que eles têm. Trabalho em equipe, tem um monte de oportunidades que eles vão estar desenvolvendo ali. Desafios. Os pais, eles não podem ser juízes. Às vezes... Palmas, palmas. Às vezes, a gente cai na armadilha É verdade. de dizer... Quem tá certo, quem tá fulaninho errado. tá certo, É. fulaninho tá errado. Fulano começou, fulano não sei o É. quê. Passa a responsabilidade para eles. Isso se você a precisar autocrítica, intervir. Exatamente. O que é que você tá fazendo de errado? Isso se você precisar intervir, porque você também pode usar a estratégia de só observar. Exceto se tiver alguma questão física, de integridade física, se estiverem brigando, se estapeando, né, Eugênia? E aí a gente separa, e não separa como castigo, mas, vocês não estão prontos para brincar juntos. Aí eles se desesperam, porque eles não querem parar de brincar. Eles só não souberam lidar com aquilo ali. Coloca cada um no cômodo e fala assim, não é castigo, não é cantinho do pensamento. É sobre vocês, cada um vai brincar de um jeito, um lugar diferente. Se vocês não estão prontos para estar no lugar. Essa é a questão da autorresponsabilidade. Só que como a gente não foi criado dessa forma, você está batendo no seu irmão, pare. Isso vem muito forte. Então, por mais que a gente estude... As duas em cima da cama, se odiando. E fazia assim, vocês só vão sair de cima. Escolham, cada um leva uma chinelada, ou vocês se abraçam, dizem que se amam e que nunca mais vão brigar. Olha que meu marido agora meu marido agora está com a técnica, viu? Que eu vou perguntar a Carlene, inclusive, porque senão vai acabar agora essa técnica. Quando eles brigam... Orientação parental é no consultório. Eles fazem assim, ó. Mas olha, eu acho que a melhor forma de explicar é no exemplo. Deixa eu lhe dizer como é que ele faz, viu? Eles estão brigando agora. Peraí, vem cá agora. Para tudo. Eles, vem cá, os dois. Abraço, aquele abraço bem forte. Que loucura é essa? Beijo, irmão, abraço, amor. Me dê um abraço também. Eugênia. Aí um abraço aos meninos. Me dá um abraço todo mundo. Que isso? Eu não vou responder. Que é isso? Briga de repente se ama. Eu vou fazer vocês refletirem. Quando o Djair te deixa chateada. Você quer abraçar ele? E aí, te deixa chateada. E aí ele faz. Você ainda não me pediu desculpas. Você pede? Leva um Porque tempo. alguém tá Não, Mariana, pedindo. você não pede, não. não. Pede. Você O não adulto. pede, Eu também não peço, peço, não. Gente, mas demora mas um porque pouco, tá te você sabe. Demora Porque 3 tá, meses. mas pede porque alguém tá dizendo pra você. Obrigando, pedir, né? porque fez sentido pra Não, você. Gente, uma das palavras que eu mais uso em Pois é. consultório Tem que hoje, fazer sentido. seja na orientação Tem que fazer parental, sentido. seja na terapia. Faz sentido pra você? A gente só caminha com o que faz sentido pra gente. Por isso que a disciplina positiva, ela preconiza o longo prazo. Sim. Porque pelo curto prazo, vá pro cantinho do pensamento, tá de castigo, vou tirar seu tablet. A resposta imediata, né? ela não gera reestruturação. Então, é esse o desafio. Só que a gente, no calor da emoção, e aí é a nossa dificuldade de regulação, por isso que o cuidado com a saúde mental dos pais, ele vai para o topo. É verdade. Por que ele vai para o topo? Existe um estudo australiano da doutora Paula Barré, que ela fala que preconiza a saúde e felicidade dos filhos. E aí, o que tem nessa pirâmide? Sono de qualidade. Uma das minhas maiores lutas em consultório de orientação parental é a quantidade de crianças que são acordadas para ir para a escola. Gente, criança não tem que ser acordada. Ou mexe na higiene do sono à noite, ou troca de horário. Isso é imprescindível. Então, se está sendo... Perde no cognitivo, perde na labilidade emocional, regulação de humor. Então, assim, é muito desafiador. Mas tem que olhar para isso. Então, assim, sono, o que está na pirâmide. Sono, atividade física, motora,
qualidade de vida na alimentação saudável. Então, assim, quando a gente volta para a questão da alimentação, da intenção, por que você dá tanta água para a Bela? Por que você prioriza, mesmo quando ela vê a besteira, a gente tá sempre com aquele kitzinho para que tenha uma alimentação melhor? Porque a gente sabe o que aquilo ali responde. Sem dúvida. Curto, médio e longo prazo. É. Então, alimentação saudável, sono, competência parental, habilidades e equilíbrio entre os responsáveis para lidar com a criança, disposição para o desenvolvimento. Gente, esperar da criança o que ela tem para oferecer naquela fase. Porque, às vezes, a gente pega uns danadinhos mais verbais e a gente esquece que a idade que ele tem. É uma das perguntas que eu mais faço em orientação parental. Quantos anos seu filho tem? Aí faz. Já tem 5 ou só tem 5? É uma reflexão que a gente pode fazer em casa. E qual é o topo dessa pirâmide? A felicidade dos pais. Algo que é tão Importantíssimo, minha gente. pouco falado. Palmas de novo! Gente, mas é verdade, como tudo influencia, né? Eu estava até conversando, inclusive você falou aí de sono, né? Porque algo que não temos esse é outro ainda. tema. Outro tema. Pauta já Cama, pra próximo. Eu vou falar uma Compartilhada. Isso, telas Outro de- podcast sobre cama compartilhada. Vamos anotando, vai Ó, anotando. vou falar uma coisa. Certo ou errado? Mas é verdade. Certo ou errado, assim, eu sou muito intensa, né? Não preciso nem dizer isso, porque quem já tá vendo aí os podcasts ou me segue no Instagram, ou é meu paciente, e quem convive comigo sabe que eu sou muito intensa. E, assim, o meu norte, sempre que eu tenho alguma dúvida em como proceder, o meu norte é o amor, sempre, né? E uma das coisas que eu paguei a minha língua na maternidade era todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu quarto, e quase infartei quando faltava 2 meses para eu parir, porque eu sou muito planejada. E o quarto da Bela não estava pronto, porque ela tinha que ter o quarto dela e tinha que estar tudo em ordem, tudo no lugar, porque eu sou dessas, né? Mais, né? E aí, eu me peguei assim... Eu digo, gente... Eu tava dormindo, o Caio no nosso quarto, numa cama enorme, eu dormindo numa cama pequenininha, recém-parida, sem rede de apoio nenhuma, porque pandemia, primeiro isolamento, né? E levantava, pegava a Bela no berço, botava a Bela no colo, fazia tudo e não sei o quê. E daqui a pouco o Caio tava indo pro quarto da Bela, e ficava eu e ele na cama de solteiro, imprensado, até que eu e ela dormisse, depois ele saía e ia pro nosso quarto. Eu digo, vem cá, o que é que eu tô fazendo aqui? Não tem sentido nenhum, eu acordo quebrado, o Caio não dorme bem, acorda quebrado, não tá dormindo bem porque eu não tô lá. Reflete em tudo, né? todo mundo pro meu quarto. Foi maravilhoso. É. Tive tem paz, certo, mas não tem certo nem errado. mano. Paz, Cada um vai Caio sentir a teve sua paz, necessidade, a é. gente amou, sabe? E vou dizer uma coisa, a Bela hoje tem o quartinho dela, dorme no quartinho dela, mas eu sou a mamãe que acorda de madrugada depois que o marido dorme e vai pra lá sentir o cheirinho dela. Eu acho que Sou mãe que é dessa. Mas, mãe. ó, não tem certo nem Vai errado. lá, Uma coisa que eu é. gosto sempre de promover reflexão é que coloque em perspectiva os prejuízos. Por exemplo, tem família que não tem prejuízo com cama compartilhada. Que privacidade tá ok, que sexualidade tá ok, que a cama é gigante ou que a criança não se movimenta muito e que não acorda quebrado. Então, eu até fiz individual, um né? vídeo, tem um vídeo lá no Instagram da mamãe sobre isso. Então, assim, não tem certo nem errado, só que é preciso ter a família precisa intenção. estar feliz. E é preciso ter a intenção. O que é que você está fazendo com aquilo ali? Você está se priorizando, você tá priorizando seu filho e está se prejudicando com isso. Então, assim, eu gosto muito de colocar sobre a mesa essa balança. Por isso que esse autocuidado com a mãe, esse autocuidado com os pais, ele é tão necessário, gente. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. A minha virada de chave para atender mães foi quando uma mãe no consultório se chamou de mãe de merda. Oh, meu Deus. Nenhuma mãe pode se chamar de mãe de merda. Porque tudo que ela faz é com o que ela tem. É com a bagagem que ela tem. Então, Eugênia, se você errou em alguma demanda, que você errou. Mano, se você errou, que você errou. Gente, todo mundo erra, eu erro o tempo inteiro. Com certeza, sem dúvida. Se você errou, não foi porque você quis, foi o recurso que você tinha. É. Se a partir de hoje, a partir de quem está vendo esse podcast agora, aprendeu uma coisa nova, fez diferente até ontem e hoje fez sentido, começa a partir de hoje. A gente não tem máquina do tempo. Então, É verdade.
cuidem de vocês, mães. O que eu posso dizer é que cuidem de vocês, cuidem do relacionamento, se vocês têm. Se não tem, se é uma mãe solo, cuida do relacionamento amistoso, das amizades. Cuida o seu autocuidado, né? Exatamente, gente. O que te dá prazer. Isso não é egoísmo. Repercute nos filhos. A tua felicidade, ela reflete. Como é que você vai querer? A gente fala tanto de modelo. Se a gente quer filho feliz, se a gente quer filho leve, se a gente quer filho bem resolvido, se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai oferecer isso? É verdade. Então, e a gente é julgado o tempo todo, né? Julgado o tempo todo por tudo. Eu vi um meme de um vídeo um dia desses, falando, seu parto normal, culpada. Parto cesárea, culpada. Foi você, não foi? Ela mandou pra mim. Se você aumentou, culpada. Não aumentou, culpada. Você não é culpada. Se você, né, se você tem seu autocuidado, você é culpada. Se você não se cuida, se abandonou, culpada. Então, assim, é procurar o que você tem que né, buscar. traz aí mais que vai fazer a felicidade. diferença, porque você só vai aceitar o que é seu. Exato. Você só vai Com aceitar certeza. os limites. Olhando de fora, julgando. Mas é isso que a gente você estava falando. esteja E feliz. Carlene falou de uma questão aqui nos bastidores muito importante, que são os extremos, né? Sim. Aqueles pais que a gente está falando aqui, a gente tem equilíbrio em tudo. Tem o momento que os pais vão sair, vão se divertir, né? Não trazer isso para um peso, porque teve filho, deixou de fazer o que gosta, deixou de, né? Ou que teve filho, aquele que teve filho e continua do mesmo jeito, como era antes. Então a gente precisa ter esse. Tem as famílias que param, né? Vivem em função daquilo ali, não fazem um jantar a dois, não viajam, não fazem. Não que todo mundo precisa fazer isso, tá, gente? Mas se tá faltando, porque às vezes não é claro. Não é uma coisa, se eu viajar. Gente, mas quando a gente viaja sem filhos, a gente não tem ninguém acordando, ninguém aparece de manhã no quarto. A gente acorda a hora que quer, dá uma flexibilidade maior. Me julguem, não sou feliz. Hã? Não sou feliz. Não assim. precisa. Mas tá tudo certo, amiga. Não precisa fazer. Não precisa julgar. Mas é isso que eu tô falando. Tá tudo certo. Entender o que te faz, É. o que te faz falta, o que não faz. É Isso. o cuidado com você. Você tem as suas formas de autocuidado de outra forma. Ou também aquele que terceiriza tudo. Que vive como se não tivesse filhos. Então, assim, tempo de qualidade, gente. Não é necessidade, não. Eu achei tão bonitinho. Urgência, a gente precisa. E é de qualidade mesmo, é de largar isso aqui, ter entrega no jogo e sentar no chão. Fiz isso ontem de tarde. Foi. Montei um quebra-cabeça. Passei 5 horas, eu e Caio, montando quebra-cabeça. Essa história que ela falou Nos da entregamos felicidade e ao tudo mais, que tem a ver com a cama compartilhada. Ontem eu tô tendo uma situação de tirar os meninos da minha cama, né? Porque o meu de 9, de vez em quando vai, com a perna desse tamanho. Passa assim, meu Deus, o que é isso? Meu sono é super leve. De Jair, ele disse, minha filha, joga pra mim, que eu durmo com eles e tudo mais. Ele nem liga. Eu disse, não, eu não posso jogar pra você. Porque vai influenciar também no som de todo mundo, na verdade. E aí, eu tô usando essa estratégia, né? De conversar, realmente, conversar. Ó, mamãe e papai, aqui é a cama da mamãe, aqui é o quarto da mamãe. Você pode vir de dia, a gente tá aqui, vamos assistir um filme e tudo mais. Mas na hora de dormir, a gente vai lá pro quarto de vocês. Cada um tem sua cama, vamos rezar, não sei o quê. Aí eu fico com eles na cama, né? Então, cada um na sua cama, eu fico no meio, eles têm dormem no mesmo quarto, né? Eu botei os dois no mesmo quarto. E aí eu dou uma mão a um. Eu fico na cadeira, vamos rezar. Vamos rezar, começa, tarará. E aí eles dormem, né? Mas na madrugada vão. Então, assim, eu estou usando essa estratégia de conversar. Olha, num dia de semana não dá mais. Vamos fazer o seguinte: uma vez na semana, no final de semana, mamãe vai deixar dormir para quem quiser, para quem tiver necessidade. Porque atrapalha a mamãe. Olha, você não gosta de ver a mamãe feliz? Quem gosta de ver a mamãe feliz? Ai, não sei o quê. Quando a mamãe acorda assim de bom humor, abraçando, beijando. Agora, quando a mamãe acorda chateada, com raiva, é porque a mamãe não dormiu bem. Olha aí. Tá então, tem que explicar. Vamos ajudar a mamãe a dormir bem. A mamãe precisa trabalhar. Maravilhosa, A mamãe precisa ir amiga. pra academia. A mamãe precisa ficar bem com vocês. Eu acho, olhem o que aconteceu comigo, porque para vocês entenderem como também a criança ela surpreende a gente. Quando a Bela foi sair do nosso quarto para ir pro dela, né? Um belo dia, babá bateu na porta, aí fez, Bela, vamos dormir, já tá com sono. Aí ela, tô. Aí eu fiquei só observando. Aí ela olhou para mim e fez, tchau mãe, tchau pai. Aí eu disse, você não quer ficar aqui com a gente? Você não vai chorar pra ficar na minha cama? Como assim? Você não vai dizer que quer dormir com o papai e com a mamãe? Eu queria tanto e agora tô, né? Você tem outro filho. Caio!
Ou de terapia. Não, existe uma linha muito, muito tênue entre amar ser mãe e enlouquecer, porque é um amor doido. Mas Eu é que muito tava bom, né, minha chorando, gente? Caio rasgando de É rir da muito minha bom. cara. É Mas muito como bom, é que muito bom. pode? Como No final assim das você não me contas, é quer? muito bom. Mas, ó, e só reforçando a questão do tempo de qualidade, às vezes a gente pensa num cenário ideal, sabe? E é possível implantar momentos de lazer, de humor, de diversão, mesmo no dia a dia. Então, por exemplo, para evitar tela no carro, a gente brinca com os carros que estão passando, a gente joga dedonha. Eu lembro dos meninos pequenininhos, imitava o som do animal e coloca. Então, assim, quando a gente tem intenção, e aí volta, olha como é uma escadinha. A gente cuida da gente, a nossa regulação emocional ela é melhor, a gente fica mais aberto para as estratégias e aí a gente tem mais disponibilidade para eles. É verdade. Efeito Então, cascata, né? Perfeito. Exatamente. Coisas E aí, o que é que vai acontecendo? A gente tem essa entrega com mais qualidade. Então, lá em casa, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem o trabalho no mesmo prédio. No mesmo andar, na verdade. Quando o amor é grande, a gente sai de perto, não, do outro. E aí, o que é que a gente faz? A gente leva coisa de 1 hora, 1 hora e 10, entre ir e voltar, para passar 20 minutos com os meninos, para almoçar com eles. O que a gente escolheu e é o que faz sentido pra gente. A gente joga na hora do almoço. Às vezes tá o prato lá e a gente com dominó, com combate no meio. Que maravilha. Já tô recebendo aprovações aí dessa história do joguinho. Então, assim, a gente consegue se divertir enquanto almoça numa correria. E todos os dias? Não, mas sempre que Quando sempre possível. que dá. Vai dormir? Essa semana tirei foto que eu achei o Martin fez, mãe, só uma partidinha de baralho antes de dormir? Eu falei, claro, filho. A gente jogou 2 partidinhas de baralho, já estava no horáriozinho dele sono. Dormiu. É, Dormiu. Então, maravilha. assim, quando a gente tem vontade, amor, e consegue ainda aplicar o humor e os jogos no dia a dia, a mágica ela vai acontecendo. É verdade, vai. perfeita. E é justamente onde pega o calo, onde a gente encontra a dificuldade que a gente mais se emociona. Eu não esqueço nunca uma vez que a Bela foi super reativa comigo e se bateu no meu colo. E eu fiquei muito chateada porque era a hora de tomar banho. Não é que era a hora, tinha que tomar o banho para se organizar para dormir. Todo mundo já ia dormir, aquela coisa toda, né? De você educar, ensinar o básico. E aí, eu tava... Sabe aquele dia que você tá exausta, você tá cansada, você tá mais sobrecarregada? E eu não fiz nenhum barulho, mas a lágrima escorreu, né? Aí ela olhou para mim e fez, mãe, por que tem água saindo do seu olho? Isso é choro? Aí eu disse, filha. Ela fez o que foi? Eu disse, o dia foi muito difícil hoje e foi muito complicado colocar você para tomar banho hoje. Você sabe que tem que tomar banho antes de dormir. E a mamãe ficou chateada porque você fez grosseria, você bateu na mamãe, machucou. Você nunca viu ninguém bater, você nunca viu a mamãe levantar a voz nem o papai. Aí ela foi sozinha e terminou o banho, fez, deixa, eu acabo. Quieta, calada. Aí pegou a toalha, se enxugou, aí desde que eu boto minha falda. Digo, meu Deus. Ah, não. Fiquei olhando tudo, fiquei só observando, né? Quando acabou tudo, ela, tcharam! Eu disse, que foi? Ela, tá feliz agora? aí eu disse, tô feliz. Ela, e por que você não sorriu? Digo, meu Deus, essa menina. Aí eu disse, aí, é um anão. Sabe uma coisa legal? Quando eles perguntarem sobre a sua felicidade, sobre o que você faz, devolve para eles e pergunta se eles estão orgulhosos. Cara, é muito gostosinho quando as crianças, desde pequenininhas, elas conseguem identificar o orgulho de ter realizado aquilo ali. E é porque A isso satisfação, vai né? dar A satisfação. autonomia. Sim. Você tá orgulhoso de você? E quando usa a palavra respeitoso. Gente, é fantástico. Porque lá em casa, ao invés de colocar... Isso é prática da disciplina positiva também. Ao invés de colocar, tipo, a gente fez isso, fez aqui. Por que você fez isso? Falou, isso é respeitoso. Porque o respeito, ele inclui o tripézinho, né? Eu, você e a situação. Quando a gente consegue colocar o respeito sobre a perspectiva, a gente vai olhar com mais equilíbrio. Então, por exemplo, sei lá, tipo, você vai numa festa, aí tá lá a criança morta de cansada, chorando. Aí, fazendo birra, o que for. Peraí, é hora dela dormir, ela tá com fome. Se for alguma demanda que teve de déficit, o respeito para com ela não está sendo equilibrado. E aí, o que é que você vai fazer? Ou você vai tentar sanar aquilo ali, ou você vai escolher lidar com
com aquela demanda. Certo. É muito importante quando a gente consegue colocar esse respeito em equilíbrio. Equilíbrio, E né? isso conta muito no papel do pai. Acho que a gente está falando muito da mãe, Isso. mas muitos pais não têm noção de que quando eles fazem o papel de pai mesmo, quando eles são sujeitos ativos no processo de maternar, porque maternar a gente abre aí para pai e para mãe, a mãe responde muito mais positivamente. Porque o que vai acontecer? Se diminuir a carga, Exatamente. a entrega é muito maior. E muitos pais não têm o alcance, não sei se por ignorância ou às vezes até por interesse também, de que isso equilibra. Então, assim, é a mulher que dá o banho, é a mulher que troca a fralda, é a mulher que arruma a bolsa. Eu recebo muitos pais, E as né, no situações consultório. também, às vezes, de desafio, de birra, de tudo, né? Na Acaba verdade, de que a sua a mãe mulher vai lá resolve. resolver. Não, O pai tá gente, ali do lado igual. ouvindo e tá no mundo da lua. É igual. Vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais, rapidinho? Bora. Bora. Nossos patrocinadores já estão ali pedindo. A gente volta já. Há 40 anos no mercado alagoano, a farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. Ah, e enviamos para todo o Brasil! Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono, pode confiar. Bom sono é o melhor colchão do Brasil, tem que respeitar. Voltamos dos nossos comerciais com um tema super relevante que a gente ainda nem pincelou, né? Que é a questão do comportamento dos pais na frente das crianças. As discussões, né? Exatamente. E até os temas que eles conversam, né? Que às vezes nem percebe que a criança tá ali e vai tocar num assunto que não é adequado. Às vezes tá no carro, tá conversando e falando sobre alguma coisa, a criança tá ali, a gente pensa, mas não tá não prestando atenção, ele tá no celular, ele tá, né? Mas são. Eugênia e Manu, acho que a primeira reflexão que os pais podem estar se promovendo em relação a isso é se eles estão vivendo, se eles estão promovendo o modelo de relação que eles gostariam que os filhos tivessem. Porque quando a gente toca no futuro dos filhos, aí já mexe bastante. Então, por exemplo, se você espera, aquilo ali vai ser o parâmetro. Se você espera, não que seja a regra, não que seja uma fórmula mágica, mas se você espera que o seu filho, que a sua filha, ela cresça exigindo respeito, que ela cresça com foco numa relação saudável, primeiro modelo vai ser vocês. Verdade. Vão ser vocês. Então, isso pode fazer uma diferença significativa. Vai dizer, Carlene, mas não se discute, gente. O que vai fazer a diferença aí é o excesso. Ou a normalização. Se você começa a naturalizar, tipo assim, por que você não pegou isso? E aí, voz alterada, às vezes movimento, bate carro. Se aquilo ali, a criança ela vai crescendo naquele ambiente, aquilo ali é naturalizado. E ela não vai esperar diferente na vida. Na vida, no Então, relacionamento como é que dela. ela vai né? ter uma perspectiva do que é um marido respeitoso, saudável, se não tem? Se ela não viu, se ela não viu o que era. Como é que vai ter uma mãe respeitosa, afetiva, se ele não soube o que era isso? Eu lembro de esse episódio foi legal, de um dia que eu sou apaixonada, minha gente. Eu tenho 17 anos com meu marido, eu sou
apaixonada, assim, eu grito para todos os lados, que eu sou realmente. E eu não deixo de trabalhar, não deixo de encontrar minhas amigas, eu consigo, a gente consegue, óbvio que com muita conversa, com muito diálogo, a gente tem que criar o conceito de que para formar uma relação saudável, a gente vai viver muita coisa difícil, a gente vai ter muita conversa desconfortável para lidar e para prevenir também determinadas demandas. Então, assim, e aí é muito engraçado que sempre que a gente pode, a gente faz uma viagenzinha, sai para jantar. Até esse tema veio até à tona, que é daquele dia que eu encontrei vocês no restaurante. Sim. E estavam só os casais. E eu lembro que um dia desses, eu brincando com meu filho mais velho, eu fiz assim, ai, Sami, esse seu pai, viu? Sei não, acho que eu vou me separar dele. Mas falei só de brincadeira. Ele fez, duvido. Vocês são loucos um pelo outro. Ai, que lindo! Você entendeu tudo. E realmente a gente tem muito tempo junto. E a gente namora, a gente vai do mesmo jeito, vai para um carnaval, vai para um teatro. A gente é realmente muito entrosado. E não é perfeição, e não uma construção, família, né? É uma construção. É uma construção. A gente vive tendo desafios, a gente vive tendo conversas difíceis. E se magoam com o outro e conserta e reconquista. Acho que as pessoas hoje em dia estão muito individualistas, né? Mas a gente não muito bota individualistas, muito. Né? Só quer o seu desejo, só quer suprir a sua necessidade, a sua vontade. Sim. Às vezes não quer abrir mão de isso, sabe? Uma vez, também na época do isolamento, eu odeio cozinhar. Eu sou a que limpa. E o Caio que cozinha. E cozinha super bem, por sinal. E aí, uma seguidora falou bem assim, ai, que sorte. Além de gato, seu marido ainda cozinha. Aí eu escrevi assim, porque eu mereço. Aí ela escreveu assim, não fala isso não, porque o meu é obeso, preguiçoso e não sei o que. Eu disse, porque você merece. Seja para ele o que você gostaria que ele fosse para você, né? Então, olhe primeiro para você, o que você pode mudar para ter algo de bom do outro. E se mesmo assim ele não mudar, aí já é o caso de você pensar essa relação. Você acha que você merece isso que você tem. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu e meu marido já fomos casados com outras pessoas. Meu marido, ele é um ex-obeso. Ele foi obeso a vida inteira. Não sei se você conheceu o Caio antes, ele era muito obeso. E ele vive em tratamento para manter essa obesidade controlada. Porque a gente sabe que a obesidade é doença crônica. E aí, quando ela falou que ele era um gato e tal, né? Aí eu disse, olha, veja, eu e o meu marido, nós já fomos casados com outras pessoas. E ele não era para a ex-mulher o marido que ele é para mim. E eu não era para o meu ex-marido a esposa que eu sou para ele. Porque nós fizemos por merecer um outro ser assim, né? Então, relacionamento é construção. E a gente tem que olhar primeiro pra gente, pra poder ter do outro aquilo que a gente acha que merece. Né? Eu soltei um post hoje, coincidentemente, que eu nem imaginava que a gente fosse abordar tanto isso, com o seguinte título. Tem gente que pensa que relacionamento saudável é sorte. Eu já ouvi tanto isso. É sorte. E não verdade, não é. De jeito nenhum. O que está por trás desse relacionamento saudável foram conversas. Estão existindo conversas. E vão existir muitos desconfortos. Muitos certeza, desafios, muitas para se tornar fácil, vai existir muita coisa. Quem tem sorte aí, a Eugênia tem sorte, né? E a gente... Quem tem sorte, a Eugênia é você, os dois. Os dois, com certeza. Ele é doido de falar que não são os dois. Mas é isso, minha gente. E a gente entender assim, que a vida são ciclos, né? A gente se depara muito hoje com os desafios da maternidade. É desafiador a maternidade, é desafiadora a vida em dois, né? Mas, assim, é o ciclo da vida, minha gente. As fases, e é um cada fase né, gente? é uma. E a gente precisa de maturidade. E a gente hoje observa muito isso, essa deficiência de pais imaturos, com dificuldade de... enfim, de se frustrar, de não deixar o filho se frustrar, né? A gente vê muito isso, a exigência, né, nos filhos da perfeição, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo, e deposita muita expectativa E subestima e não faz. Eu acho que é dá o isso. subsídio E pra outra isso coisa, subestima muito a inteligência das crianças, Sim. que eu acho que é uma outra coisa que é importantíssima quando a gente fala, né, sobre a questão do educar de um modo geral. Promover É a gente promover isso que você falou, autorresponsabilidade, autonomia e o respeito, e conversar com a criança como se ele fosse um indivíduo, que ele é um indivíduo, na verdade,
que merece respeito, que merece atenção, que merece ser ouvido. E a gente minimiza muito porque é criança. Vai passar, vai não sei o quê. Tá chorando por quê? Para de chorar. Né? Isso aqui não é motivo para chorar, não. E não sei o quê. Né? E a gente conversar, parar e ouvir, ter mais tempo. A questão da maturidade é que ela só vem a partir do momento que você entende que você pode aprender. Aprender todo dia, aprender sempre mais. Você só vai amadurecer se você compreender que você precisa aprender. A gente está sempre aprendendo. Nessa conversa aqui, eu estou saindo sabendo muito mais coisas do que eu sentei na aqui cadeira. Aqui pra gente é uma experiência maravilhosa. Né? E o que eu mais gosto do maternar são esses desafios. Eu me peguei uma vez olhando para a Bela e eu disse, filha, não sei o que fazer mais para você entender o que eu estou falando. A mamãe também está aprendendo a lhe ensinar. Me ajude. Ela é assim, ó. Obrigada, muito obrigada. Eu pedi para ela me ajudar e ela me ajudou. Sim. Então, assim, quando eu não sei o que fazer, eu digo a ela, não sei o que fazer. Eu acho que é importante a gente... Eles têm uma criatividade absurda para a resolução de problemas. Só que, às vezes, a gente são estimulados esquece. também, né? Exatamente. São sei lá, tipo, eu lembro de um dia, acho que ele perguntou alguma coisa sobre cadeirinha. Aí o meu mais velho disse, eu tenho uma opinião. Então, assim, e foi como a gente conseguiu fazer uma gestão de cadeirinha, ia com alguém com a gente dentro do carro, não lembro. E, gente, se a gente escuta mais eles, não quer dizer que a gente vai fazer tudo o que eles querem. Sim. Mas se a gente escuta mais eles, a gente vai ter mais possibilidade de resolução de problemas, a gente vai ter mais engajamento, vai aumentar aquele pertencimento que a gente falou no início. E a gente vai conhecer nossos filhos, né? Que cada um tem um temperamento. Você tem dois, você vê como eles são diferentes. A forma de pensar. Eu só tenho uma, mas eu convivo muito com a Eugênia, que tem dois. Eles são duas crianças completamente diferentes. É um negócio surreal, porque é a personalidade de cada um, é o jeitinho de cada um. São moldados pelos mesmos pais, estão ali nas mesmas situações, mas cada um tem o seu jeito. Então, se a gente não para ouvir as nossas crianças, a gente não vai conseguir se relacionar com elas, entender quem elas são. E o importante também é a gente pensar assim, né? Tem profissional, tem ajuda. Então, né, eu acho que o mais importante da gente estar aqui hoje é isso. Não está dando conta, vai para o profissional. Vai, busca ajuda, gente. Aprendizado. Tem uma frase da disciplina positiva da doutora Jane Nelson que ela fala o seguinte: erros são excelentes oportunidades de aprendizagem. Se você pega aquele erro e você se afunda, você se enche de culpa, eu sou uma mãe ruim, eu não dou conta, eu não consigo equilibrar. Se você pega, transforma aquilo ali em responsabilidade. A frasezinha do Samir: o que eu posso fazer diferente da próxima vez? Quer dizer que você vai acertar da próxima vez? Não, mas você já vai ter uma visão mais rápida, já vai parar para pensar antes de fazer. Então, assim, fez de uma forma, não deu certo? Peraí, deixa eu tentar. Quais são as outras? Qual o restante do alfabeto que eu tenho? Então, tem formas de a gente, sim, pegar essas experiências e reduzir essa culpa e transformar em responsabilidade, aumentando essa motivação. Ai, meu Deus, eu amei nosso mais papo. Programa, ficava mais Vamos dar 2 horas conversando aqui. Dada, olha, nossa caneca do nosso podcast. Receba com muito carinho, viu? Amamos ter você aqui. Essa é a primeira participação de muitas que a gente quer aqui, viu? Com certeza. Venha. E é um prazer. Deixa eu só dar um recado final. Dê, por favor. Quem tiver interessado em aprender disciplina positiva, tem 2 cursos em aberto, tá? O curso de babás, que é fantástico. Eu nem sei se tem vaga, porque quem tá controlando é a RAI. Já e hoje. Porque normalmente encerra bem rápido e é já no sábado que vem. Disciplina positiva, primeiros socorros e brincar com qualidade para as babás. Que maravilha. E semana que vem eu estou lançando mais uma turma, um workshop para pais em disciplina positiva. É um workshop super diferencial, é bem prático, tem muita... Já vou lá buscar no seu Instagram para divulgar um pouquinho também gostoso. do Crescer. Semana que vem eu Fala já do Crescer, solto. porque essa mulher, ela faz o Crescer. projeto maravilhoso. Fala do Crescer, vai. Eu preciso divulgar isso. O Crescer é um programa de habilidades socioemocionais para que as crianças elas cresçam com essa demanda que a gente não teve de reconhecer as emoções, lidar com esses desafios como é que eu vou fazer a gestão, como é que eu regulo isso, que nome é esse sentimento, que nome essa emoção ela está recebendo e o que eu faço com isso, das habilidades sociais, como fazer amigos, então assim, como lidar com o bullying, é um contexto bem global, reestruturar a cognição para relaxar, então técnicas de relaxamento desde eles pequenininhos, então vai ser um prazer. Até qual idade vocês tomam conta das crianças? Então, a turma do Crescer, ela hoje está de 5 a 9, mas tá
Já vou anunciar, a Gil vai me matar. Ah, Mas vai ter um projeto piloto agora, por solicitação de 3 e 4 anos, iniciando em abril. ai, que E os lindo. O mais máximo velhos? não tem. A gente tem Não tem. acompanhamento Vai para acompanhando. criança, adolescente, adulto, casal. Eu tenho algumas mães que estão com... E é Mães. impressionante como impacta muito na Sim. saúde das mães, Sim. né? Eu tô com 2 mães que as filhas estão em depressão. São meninas de 14 e 15 anos. E, assim, elas estavam muito bem em relação à saúde delas. E decaíram muito diante dessa situação, né? Uma das meninas está com tendência suicida e a mãe, ela não dorme, porque fica ali vigilante toda hora, com medo do que pode acontecer, enfim. É um caso buscar super ajuda. complexo e É. mexe muito com a saúde da Verdade. família inteira, né? Pois olhe, quem quiser saber mais um pouco sobre tudo isso que a gente conversou, né? Vão estar aí os nossos canais, YouTube, Spotify, tem o Instagram da Vai Carlene, aparecer embaixo. Mamãe Resiliente, né? Maravilhosa. E foi um prazer, viu? Mais uma vez. Tô Obrigadão. muito feliz. Ganhei muito. aprendi Beijo, muito. gente. Até o próximo, viu? Tchau, tchau. Obrigada.